Filipenses capítulo 1, versos 3 até o verso 11. Esse é o texto que nós meditaremos nessa manhã. Na oportunidade passada nós estudamos os 2 primeiros versos, quando ali nós vimos as questões que introduzem essa carta. Nós vimos como Paulo chega à igreja de Filipos, nós vimos o que aconteceu, em que época foi. Nós vimos também que Paulo está numa prisão escrevendo aquela igreja, a qual ele esteve lá, naquela região a qual ele esteve 10 anos antes, quase 10 anos antes, e agora Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, está escrevendo àqueles irmãos em gratidão. O contexto, nós vamos relembrar um pouquinho o contexto dessa carta, à medida em que eu for expondo, mas eu quero que vocês, ao olhar para essa carta junto comigo, reflita e extraia o tema que eu escolhi para essa mensagem, que é: a gratidão é um reflexo natural de um coração regenerado. Então, a gratidão é um reflexo natural de um coração regenerado. Se você é regenerado, então, naturalmente, deve reverberar do seu coração gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. E Paulo vai fazer isso nessa carta. Paulo, assim como em todas as cartas, ele começa se apresentando nos primeiros versos, mostrando quem ele é, o seu nome, o nome dos destinatários, que era algo comum, era uma prática comum quando se enviava uma carta naquela época. E logo em seguida, como em todas as cartas, com exceção de Gálatas, Paulo rende ações de graças a Deus pela igreja que está recebendo a carta. Até mesmo aquela igreja problemática de Corinto, aquela igreja que deu muita dor de cabeça, Paulo rende ações de graças a Deus, ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos em Corinto. Em Gálatas, ele não faz isso porque era uma carta muito urgente, aqueles irmãos estavam abandonando a fé, sendo enganados, engodados pelos falsos mestres, então uma carta mais urgente. Paulo não faz isso, mas tirando Gálatas, Paulo sempre faz isso. E o texto que nós vamos meditar hoje, do versículo 3 até o versículo 11, está ainda dentro de uma introdução comum de Paulo em suas cartas. Paulo se apresenta, versos 1 e 2, e agora Paulo rende ações de graças e ele ora pelaquela igreja, então ele mostra os motivos da sua oração. Então, basicamente, eu quero dividir o sermão de hoje em 2 pontos. O primeiro ponto é as ações de graças, a gratidão de Paulo, e o segundo ponto é a oração de Paulo. E aí nós vamos ver por que Paulo agradecia a Deus quando ele se lembrava daquela igreja. Então Paulo dá aqui para nós alguns motivos, algumas lembranças que ele tem em sua mente, que vem ao seu coração, quando ele olha lá para 10 anos atrás, ele lembra daquilo e ele começa a agradecer a Deus agora, e ele esboça isso nessa carta. E eu quero ler isso com vocês. Antes de mais nada, vamos ler o texto, já que você está com a sua Bíblia aberta, versículo 3 em diante. Filipenses. O texto diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então nós vamos extrair dessa carta a seguinte proposição: a gratidão é um reflexo natural do coração regenerado. Quando nós olhamos para as primeiras palavras que estão no versículo 3, Paulo diz assim: agradeço ao meu Deus. E daqui para frente, Paulo vai listar algumas razões que lhe vêm à mente a respeito daqueles irmãos, e ele vai nos mostrar o porquê ele agradece a Deus.
Paulo diz assim: eu agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Nós não temos condições de saber tudo que Paulo lembra a respeito daqueles irmãos, porque não nos foi registrado. Mas há alguns fatos, alguns relatos que nós podemos saber que Paulo se lembrava, porque foi registrado em Atos capítulo 16, quando nós estudamos no sermão passado, nós vimos isso. Quando a igreja chegou lá, quando Paulo chega em Filipos, quando ele começa aquele trabalho, então nós temos alguns episódios interessantes que aconteceram naquela época e que nos ajuda a saber um pouquinho do que pode estar na mente de Paulo. É óbvio que não dá para saber tudo, mas quando nós olhamos para a história de Paulo, a sua chegada em Filipos, talvez nós, ao tentar entrar na mente de Paulo, tentar entender o que ele se lembra, talvez Paulo se lembre de que quando ele chega naquela região, em Filipos, ele só chegou ali porque Deus, de uma forma sobrenatural, o conduziu àquela região. Talvez Paulo agradeça a Deus, por quê? Porque Deus o conduziu para aquela região. Você deve bem lembrar que Paulo não queria ir para aquela região da Macedônia. O propósito de Paulo na sua segunda viagem missionária era ir para a Ásia Menor, mas Deus, de uma maneira sobrenatural, o conduz, mandando ele para aquela região da Macedônia. Você deve lembrar que em uma visão, um macedônio se põe em pé e diz a Paulo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, ele agradece a Deus. Primeira razão pela qual Paulo agradece a Deus, ele agradece a Deus por saber, por lembrar que Deus está no controle da sua história. A história que Paulo queria escrever era uma história na Ásia Menor, mas Deus, controlando a sua história, conduzindo a sua história, o conduz para a Macedônia. Então Paulo agradece a Deus porque ele sabe que Deus está no controle da sua história. Paulo deve se lembrar, nessa sua história, de que quando ele chega lá em Filipos, ele encontra algumas mulheres orando na beira do rio, e ali ele começa a pregar o evangelho, e Deus abre o coração de Lídia, e ela começa a crer. Paulo se lembra disso, de como o evangelho é poderoso para abrir o coração de Lídia, e ele agradece a Deus: obrigado por abrir o coração de Lídia. Paulo se lembra também que após Deus abrir o coração de Lídia, Lídia faz algo surpreendente: abre as portas da sua casa para Paulo e seus companheiros. Paulo, que era um missionário itinerante, não tinha onde cair, não tinha onde ficar, ele ia sem saber o que esperava, e de repente ele chega num lugar, tem alguém que lhe abre as portas. Lídia recebe Paulo e seu companheiro Silas em sua casa, juntamente com a sua família. Paulo deve lembrar que ele prega o evangelho para toda a família de Lídia. Ele agradece a Deus por isso. Agradeço ao meu Deus por essa casa que se abriu, por essa porta que se abriu. Paulo deve se lembrar que lá na casa de Lídia começa a primeira igreja em território europeu. E Paulo agradece a Deus por isso. Paulo também deve se lembrar, quando ele está andando na rua juntamente com Silas, passando ali pela rua, várias vezes ele encontra com uma escrava que era usada pelos seus senhores, uma escrava que era possuída por demônio e que adivinhava o futuro das pessoas e que rendia lucro aos seus senhores. Paulo deve se lembrar que, em um determinado momento, o poder do evangelho, o poder de Deus liberta aquela mulher quando ele a repreende, depois de estar irritado com aquela situação, vários dias aquilo acontecendo, e Paulo se lembra como Deus é poderoso para expulsar ou para libertar aquela escrava. Paulo rende ações de graças, porque essa é a história de Paulo ali, e ele sabe que Deus está controlando a sua história, conduzindo ele por essa história escrita por Deus. Paulo deve se lembrar também como, de forma milagrosa, lá em Filipos, quando ele estava preso, juntamente com seu companheiro Silas, depois de um forte terremoto, as cadeias se romperam de forma milagrosa, porque quando acontece um terremoto aqui, você certamente sabe que uma cadeia não abre, uma corrente não se quebra, mas de uma forma poderosa, as correntes se abriram. E Paulo deve se lembrar também que nenhum prisioneiro fugiu, que é algo milagroso também. Você ter uma cadeia aberta, a primeira coisa que os bandidos vão fazer, fugir.
E ali ninguém fugiu, todos ficaram ali. Mas Paulo deve se lembrar que depois de ser açoitado, estando lá fora juntamente com o carcereiro faz a pergunta mais importante que um evangelista gostaria de ouvir: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo anuncia o evangelho: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E Paulo deve se lembrar disso, que aquele carcereiro que era responsável por manter Paulo ali, e talvez um dos responsáveis pelos açoites severos que Paulo recebeu, agora leva Paulo para sua casa, trata as suas feridas, e Paulo prega o evangelho à família do carcereiro, e toda a família se converte. Paulo deve se lembrar que o evangelho é poderoso, que o evangelho transforma vidas, e ele agradece a Deus por isso. Eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Essas são algumas recordações que temos de Paulo. Essas são recordações boas, não é verdade? Se você é um pregador do evangelho, se você é um missionário evangelista, e de repente todas essas coisas acontecem em sua vida, é óbvio que você vai se prostrar diante de Deus e agradecer a Deus por isso, não é verdade? É fácil a gente, ainda que esqueçamos às vezes, agradecer a Deus quando as coisas são boas, quando as coisas vão bem. Mas Paulo também deve se lembrar que quando esteve ali em Filipos, depois que ele libertou aquela mulher, ele foi levado aos magistrados, foi condenado, recebeu severos açoites, apanhou muito, tá? Se você não sabe o que é um açoite, a Paixão de Cristo, aquele filme, você tem um pouco de noção, quando você vê o nosso Senhor sofrendo. Um açoite romano era algo bem severo, né? Cortava as costas. Paulo deve se lembrar dos açoites. Aliás, as marcas dos açoites estão ainda em suas costas enquanto ele está escrevendo isso. Paulo deve se lembrar que enquanto esteve ali em Filipos, ele esteve preso por conta de ter libertado aquela escrava. Paulo deve se lembrar que depois que ele apelou para a sua cidadania romana, ele foi gentilmente expulso daquela região. Então a ida de Paulo para Filipos não foi uma ida cheia de glórias e vitórias. Também houve sofrimento, dores. E Paulo se lembra de tudo isso. E ele é capaz de agradecer a Deus. Por quê? Porque ainda que na cadeia, ainda que preso pelo evangelho, Deus está conduzindo a sua história. Essa é uma razão pela qual Paulo agradece a Deus. Deus conduziu a história de Paulo até Filipos. E o sofrimento, as dores, foram importantes para o ministério de Paulo. Veja o que Paulo mesmo diz no versículo 12. Olha aí o versículo 12, um pouquinho à frente. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. Paulo está preso. O que aconteceu? Ele está falando da sua prisão, do seu sofrimento na cadeia. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Irmãos, não fiquem preocupados. Estou preso, é verdade. Estou sofrendo privações, é verdade. Mas eu quero que vocês saibam. Deus está no controle da história, de forma que aquilo que me aconteceu, ao contrário, não é algo negativo, é algo positivo. Tem servido para o progresso do evangelho. Deus está conduzindo a história de Paulo. Ainda que ele esteja preso, até nesse momento, aqui 10 anos depois, Deus ainda está conduzindo a história de Paulo. E Paulo agradece a Deus por isso. Ali, ele tem a oportunidade, ele percebe isso, a oportunidade de pregar a toda a guarda pretoriana. Era um rodízio de 3 soldados por dia, para guardar os prisioneiros, e Paulo tem a oportunidade de pregar a eles o evangelho, a oportunidade que ele não teria se não estivesse preso. Deus conduziu Paulo àquela cela, para que ele pudesse alcançar pessoas que ele jamais teria condições de alcançar. Então Paulo, quando ele se lembra de toda essa história, se lembra de tudo que aconteceu em Filipos, ele fala: eu agradeço a Deus, Ele está no controle da história. Essa é uma das razões que nós temos que agradecer a Deus, porque a história não está no seu controle, a história está no controle de Deus, e Deus nos conduz por caminhos que às vezes não são caminhos doces, são caminhos espinhosos, amargos, mas saiba, ainda que você não perceba enquanto está no meio do tufão, no meio da tempestade, Deus está conduzindo a sua história.
Talvez os seus planos não sejam o que hoje você não alcançou o que você planejou lá atrás, mas saiba, Deus está conduzindo a sua história. Talvez o seu plano nem fosse estar mais aqui no Japão hoje, mas Deus está conduzindo a sua história. Talvez você está passando por um grande, terrível problema na sua vida hoje, e você não consegue perceber, mas Deus está conduzindo a sua história, por isso agradeça a Ele. Facilmente esquecemos de agradecer a Deus nas coisas boas, quem dirá nas coisas ruins? Mas nós devemos agradecer, porque mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em tudo que acontece à nossa volta, é para a honra e glória do Senhor, porque Ele está conduzindo a nossa vida, a nossa história. Nós estamos prestes a enfrentar uma grande crise. Dizem que uma crise semelhante à de 2008, aquela terrível crise. Meus irmãos, na época em que essa crise nos afetou, provavelmente a maioria estava aqui, quando eu fui afetado por aquela crise no começo, em novembro, eu fui um dos primeiros a ser mandado embora na crise, e aquilo foi um oba-oba, né? Opa, pegar seguro-desemprego, vamos aproveitar, estudar um pouquinho, me divertir, depois a gente procura emprego. E aí, lá fui eu, passando o seguro-desemprego, começo a procurar serviço. Não havia emprego. Aquela ficha do Hello Work, que era quase que uma bíblia dessa grossura, eram apenas 3 folhinhas. E qualquer emprego que você escolhesse, eles falavam assim, tem que falar 100% japonês e escrever 100% kanji, ou seja, nem japonês faz isso. Não havia possibilidades. Comecei a procurar serviço por 500 ienes a hora. Na época, não tinha. E quando eu encontrei um, depois que a crise melhorou, passou a crise, eu encontrei um de 800 a hora, lá em Nagoya, longe. Mas, olhando toda aquela situação, eu tinha acabado de comprar um carro novo, meu carro estava com 14 mil quilômetros rodados nessa época, eu não tinha pretensão de voltar ao Brasil, mas, de repente, as economias começam a ir embora, querer ir embora, e aí decidimos, não, vamos embora para o Brasil, não dá para ficar no Japão nessas condições, não há perspectiva de melhorar isso aqui. Era uma terrível crise, ou seja, saiu totalmente daquilo que eu havia programado, eu não pretendia voltar ainda para o Brasil, mas Deus estava controlando a minha história, controlando a minha vida. E hoje, quando eu olho para aquele momento, para aquela fase que eu passei, ainda que naquela época eu não percebi isso, demorou para perceber. Hoje eu sei que um pouco do que Deus formou em mim hoje, do meu caráter, daquilo que eu sou, não sou muita coisa, não sou nada, mas o pouco que eu posso dizer que eu cresci, evoluí, foi por conta daquilo que aconteceu naquela época. Foi pelo aprendizado que Deus me deu, pela lição que eu aprendi naquela época, porque Ele precisava me ensinar essa lição. Talvez você aprendeu outra lição, que você precisava aprender. Se você não aprendeu, talvez você vai ter a chance de aprender de novo na próxima crise. Até então, aquela época, eu e a Rose ganhava bem, né? Os dois trabalhavam na Ishin, não tinha filhos, trabalhava na Nikotai, então o salário era bom, muito bom por sinal. Então a gente era autossustentável. Confiávamos na força do nosso braço. Queria comprar alguma coisa, eu comprava. Queria viajar para algum lugar, eu viajava. De repente, as coisas mudaram. E aí Deus começou a trabalhar ainda mais a dependência nele. A dependência nele. Esse foi um ponto que, se eu tiver que olhar a minha história toda, até agora, um divisor de águas na minha vida foi o que aconteceu nesse período, que me preparou para o ministério hoje. Então Deus estava conduzindo a minha história naquela época. E aí, na época, os irmãos, 90% da igreja desempregado, comecei a dar aula. E Deus começou a desenvolver o meu dom de ensino. Está desenvolvendo ainda, mas tudo começou naquela época, em 2008, naquela crise. De forma que se eu tivesse ido para o Brasil, eu não sei o que aconteceria, mas eu não fui porque Deus não quis. Não fui para o Brasil. Fiquei aqui, dormindo num quartinho de 4 tatames, mas feliz da vida, porque Deus estava trabalhando a nossa vida, conduzindo a nossa história.
Eu não sei o que você pode lembrar da sua história. Paulo certamente se lembrou dessas coisas aqui e agradeceu a Deus. Eu hoje agradeço a Deus pela crise de 2008. Mudou a minha vida, mudou tudo. Um divisor de águas. Mas era uma tragédia anunciada. Em meio a uma tremenda crise. Em meio ao sofrimento, ou seja, em meio àquilo que foge do nosso controle, dos nossos planos. Mas Deus está no controle da história. Ele está conduzindo, Ele está nos ensinando. Lembre-se, Deus está conduzindo a sua história. Agradeça a Deus. A gente facilmente reclama de tudo. Brasileiro é um povo que reclama de tudo. Se está bom, reclama. Se está ruim, reclama. Se está calor, reclama. Se está frio, reclama. Se tem zangueô, está ruim. Se não tem, também está ruim. O povo para reclamar somos nós. Reclamamos de tudo. Reclamamos de estar no Japão. Quantas vezes nós não reclamamos de estar nesse país? Eu tenho que trabalhar, eu não entendo as regras, eu não entendo o que está escrito nas placas, o chefe é muito chato. Olha, eu garanto para você, se você oferecer o seu lugar para muitas pessoas no Brasil, muitos fariam de tudo para estar no seu lugar. Você mora num país de primeiro mundo. Você mora num país que tem uma educação fantástica, uma segurança que o seu país não tem. Muitos trocariam de lugar com você. E você aqui, nesse país de primeiro mundo, tendo um emprego que muitos não têm no Brasil, tendo a oportunidade de viver, pode ser que você não esbanje dinheiro, não tenha tanto dinheiro assim na sua conta, mas você tem o necessário e você consegue viver no país. Você pode comprar um carro, coisa que muitos não podem no Brasil, e muitos trocariam de lugar com você. E mesmo assim você está aqui às vezes reclamando, murmurando de tudo, ao invés de dar graças a Deus. Deus te trouxe aqui. Isso é inegociável. Deus conduziu você até aqui, não é um acidente a sua vinda aqui. Se você está aqui, então aprenda a ter contentamento. Aprenda a viver de acordo com a condição que Deus colocou você aqui hoje. Deus te colocou hoje como um peão na fábrica. Agradeça a Deus por isso. Muitos queriam estar no seu lugar. Essa é a sua história. A história que Deus escreveu para você. Então Paulo, quando ele olha para a história dele lá em Filipos, ele se lembra que Deus está no controle da sua história, que Deus o conduziu àqueles irmãos e que ele pregou o evangelho e que aquela primeira igreja cresceu, se fortaleceu e agora 10 anos depois, Paulo está escrevendo para uma igreja que já tem bispos e diáconos, como a gente pode ver nos primeiros versos. Uma igreja fortalecida, mas foi Deus que conduziu Paulo lá. Foi Deus que conduziu a história do apóstolo. Então, sempre que você puder agradecer a Deus, agradeça a Deus pela sua história. Agradeça a Deus pela sua dor, pelo seu sofrimento. Quando eu descobri que o John ia ter lábios lepoриnos, aquele lábio fendido, não tinha muita noção do que era isso. E aí o médico viu lá no raio-x, parecia uma boca de gatinho, de coelhinho, assim, meio cortado. Mostrou pra gente, mas aquela imagem não dá para entender muita coisa. Mas falaram que era lábio leporino. Aí saímos para a sala de espera, eu jogo no Google lábio leporino, depois você faz isso para você ver. As imagens que aparecem. Até então eu estava tranquilo, mas a hora que eu vi aquelas imagens, aquilo foi, um coração sendo esmagado na hora. Porque você é pai, você não quer isso para o seu filho. Você é pai, você quer o melhor para o seu filho. E eu não tinha noção do que era aquilo, aquelas fotos assustadoras, e aquilo, eu confesso, que esmagou o meu coração. Então, na outra semana, fui trabalhar fora de si, cabeça no mundo da lua. Você não sabe o que é, ainda o médico falou que poderia estar lá na parte do palato e ter que passar por umas 7 cirurgias e tal. Você fala, uau, eu não queria isso para o meu filho. Certamente você não ia querer isso para o seu filho também. E aí um dia, eu todo preocupado com isso, bem assim, coração partido mesmo, sentindo esmagado. Aí de repente estou lendo um livro, aí eu vejo uma frase de Calvino. E o nosso sofrimento sempre é o pior do mundo, O
A gente sempre acha que o nosso é o pior do mundo. E eu estava achando que o meu é o pior do mundo. Hoje eu vejo que era um sofrimento na hora, mas que pessoas sofrem mais do que eu. E Calvino era alguém que sofreu demais. Demais. Era a enfermidade terrível que ele tinha. Ficou viúvo cedo. A vida de Calvino foi uma tragédia, humanamente falando. Humanamente falando, foi uma tragédia. Sofreu muito, sofreu muito. E aí eu li uma frase de Calvino assim: Senhor, sinto suas mãos me esmagando. Era aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Senhor, sinto que as suas mãos estão me esmagando. Depois ele completa assim: ai, que bom, Senhor, que são as tuas mãos. E aquilo trouxe uma tranquilidade ao meu coração, porque Deus está no controle da minha história. Deus está no controle da história do John. Eu não queria que ele estivesse nessa condição. Hoje está perfeito, fez cirurgia, mas eu não queria que ele chegasse a essa condição. Mas Deus conduziu a nossa história de forma que nós crescemos com a situação do John. Deus trabalhou em nós. Que bom, Senhor, que são as tuas mãos. Que bom que o Senhor é que conduz a nossa história. Paulo, aqui em Filipos, na cadeia, ou no momento em que está escrevendo essa carta, 10 anos depois, ele poderia se lembrar de muito sofrimento que ele teve. Ele está na cadeia agora. Ele poderia se lembrar do que aconteceu em Filipos. Ele teve que passar rápido por Filipos, porque foi convidado a se retirar, mas mesmo assim ele é capaz de agradecer a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, às perseguições, às dores. Ele ficou pouco tempo, foi uma passagem relâmpago. E ele poderia simplesmente, mas o Senhor é que me mandou vir para cá. Por que me expulsaram daqui? O Senhor me conduziu para essa região e agora eu chego aqui, eles me açoitam, me jogam numa cela e agora eu sou convidado a se retirar. Não, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. Deus quis assim. É para o progresso do Evangelho. Dali ele foi para Tessalônica, e nós temos uma carta de Paulo à igreja da Tessalônica. Ele continuou porque Deus continuou escrevendo a sua história. E a gente tem que olhar todas as nossas circunstâncias, as nossas dores, os nossos sofrimentos, e enxergar Deus no sofrimento. E agradecer a Deus, porque Ele está ali. Ele está conosco, e é Ele que está conduzindo, mesmo em meio ao sofrimento, é para o nosso progresso. É para nós crescermos. Mas Paulo também se lembra, lá no versículo 5, Paulo se lembra que aquela igreja, a igreja de Filipos, foi a igreja mais importante para o seu ministério. Foi uma igreja fundamental para o ministério de Paulo. Veja só o que ele diz. Eu vou usar as primeiras palavras do verso 3 e vou conectá-las com as demais. Agradeço ao meu Deus por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo agradece a Deus por conta daquela igreja ser uma igreja parceira. Uma igreja que o apoiou desde quando? Desde os primeiros dias, desde quando ele chega naquela região, encontra-se com Lídia, o coração de Lídia é aberto por Deus, ali começa a igreja naquela região. Desde aquele primeiro dia, Paulo vê naquela igreja uma igreja parceira. Paulo diz que aquela igreja, ela foi parceira, ou seja, vocês têm cooperado com o Evangelho desde o primeiro dia até agora, ou seja, quase 10 anos se passaram, Paulo está preso, aquela igreja jamais esqueceu de Paulo. No texto que eu li, que eu li com vocês no sermão passado, a igreja de Filipos envia Epafrodito para levar ofertas para sustentar Paulo na cadeia, porque era a responsabilidade do preso pagar as suas despesas. E aquela igreja, quase 10 anos depois, ainda é uma igreja parceira. É uma igreja que o sustenta. Essa foi a igreja mais importante para Paulo. A igreja que mais sustentou, que mais cuidou de Paulo o tempo todo. Essa igreja era uma igreja cooperadora. Se dá para ter uma inveja de uma igreja, era essa aqui. Uma igreja que fielmente ajudava, estava com Paulo, cooperando com o Evangelho. Paulo fala, vocês não estão cooperando comigo, vocês estão cooperando com o Evangelho. Esta era uma igreja fundamental para o ministério de Paulo, porque era uma igreja que orava por Paulo. Veja o versículo 19.
pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês. Esta era uma igreja que orava por Paulo. Paulo era o líder deles. Paulo cuidou deles por um tempo. Paulo foi o responsável por implantar aquela igreja. E esta é uma igreja que não se esquecia de Paulo em suas orações. E também Paulo não se esquecia deles nas suas orações. Olha só, Paulo disse no versículo 4, todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Quando eu me lembro de vocês, eu oro por vocês. E eu oro com alegria, com gratidão. É um caminho de duas vias. Por um lado, nós temos Paulo, que era o líder deles, que pastoreou eles por algum tempo, que cuidava deles, orando por eles. Por outro lado, nós temos aquela igreja que orava por Paulo, que era o seu líder. Esse é um caminho de duas vias. É responsabilidade dos pastores orar pelas suas ovelhas? É óbvio que é. Mas também é responsabilidade das ovelhas orarem pelos seus pastores. Eu não sei se você sabe, mas pastores são seres humanos. Eu não sei, pode ser que não pareça, né? Mas pastores são humanos. Pastores têm sentimentos. Pastores têm lutas. E às vezes, lutas que vocês não têm. Pelo peso do seu ofício, pela cobrança que o seu ofício lhe impõe. De mais do que nunca, carecemos das orações de todos vocês, para que Deus nos mantenha firmes e fortes, para poder conduzir o rebanho. É o caminho de duas vias. Orem por nós, e nós oraremos por vocês. Paulo então se lembra que essa foi uma igreja que orava por ele, uma igreja parceira, mas essa igreja não simplesmente orava. Paulo está com lutas aí, com os problemas, está preso, precisa pagar suas contas aí na cadeia, tudo bem, vamos orar por você. Não, isso temos que fazer. E geralmente é assim que as pessoas reagem quando elas não querem ajudar de alguma forma. Se você chega para uma igreja, faz uma proposta para um pastor, fala, olha, eu estou com um projeto aqui e tal, e queria trabalhar em parceria com vocês, vocês vão apoiar a obra missionária lá na Ásia e tal. O que você acha desse projeto, pastor? Se ele fala assim, vamos orar, irmão, pode saber que ele está dizendo não. Nem vai orar, coisa nenhuma, ele simplesmente é uma forma educada de dizer não. Essa igreja ela falou, Paulo, vamos orar por você. Essa foi uma igreja que olhou a necessidade de Paulo e supriu as suas necessidades. Olha o que Paulo fala no capítulo 4, então vira umas 2 páginas aí. Capítulo 4, versículo 14, lá no finalzinho da carta. Paulo diz assim, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, quando ele foi expulso dali, de Filipos, ele teve que ir para Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2 quando tive necessidade. Então, quando Paulo teve que sair ali, que ele foi gentilmente convidado a se retirar, depois de apelar para a sua cidadania romana, ele vai para a próxima região, capital da Macedônia, Tessalônica, e ali ele não tem ninguém. Não tinha uma Lídia para recebê-lo, mas tinha uma igreja parceira que não apenas uma vez, mas 2 vezes mandou sustento para que Paulo pudesse trabalhar em prol do Evangelho. Em 2 Coríntios também, veja o que Paulo fala das igrejas da Macedônia. Então abra 2 Coríntios comigo, capítulo 8. Segundo Coríntios capítulo 8, do 1 ao 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Filipos ficava na Macedônia, Filipos, Tessalônica. No meio da mais severa tribulação, olha a condição daqueles irmãos, severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram, extrema pobreza. Não é pobreza não, é extrema pobreza, é muito pobre, é mais pobre que eu, é muito pobre, extrema pobreza.
pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Paulo não colocou a faca no pescoço deles, não. Iniciativa própria. E bem provável, pelo que a gente vai ler aqui, Paulo até considerava a dificuldade deles. E até entendia que eles não poderiam ajudar pela dificuldade, pela extrema pobreza. Eles, olha o versículo 4, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Uma igreja extremamente pobre, passando por perseguições, por necessidades. Talvez Paulo até relevaria a situação deles, mas eles mesmos falaram, não, nós queremos participar desse privilégio. Nós queremos ajudar, por quê? Porque ajudar a Paulo era uma cooperação com o Evangelho. Eles estavam cooperando com o Evangelho, então Paulo se lembra dessa igreja e agradece a Deus. Eu agradeço a Deus, porque por detrás de mim havia uma igreja que nunca me abandonou, uma igreja parceira, que do começo ao fim, mesmo estando eu preso, mesmo estando eu sofrendo privações, perseguições, vocês estavam lá comigo, vocês sofreram junto comigo. Então Paulo se lembra disso e agradece a Deus por isso. Então Paulo, ele agradece a Deus por saber que Deus está no controle da sua história e conduziu a sua história até Filipos. Paulo agradece a Deus porque havia uma igreja parceira que estava ao lado dele, ajudando em todas as circunstâncias. Mas no versículo 6 também Paulo agradece a Deus por uma razão aqui. Paulo diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo está agradecendo a Deus porque ele tem plena convicção e certeza de que a obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus, e que Deus, quando Paulo esteve ali, alcançou aquelas pessoas, Deus abriu o coração de Lídia, ou seja, iniciou uma obra de salvação na vida de Lídia, e Paulo sabe, tem a plena convicção de que Deus vai completar aquela obra, a obra da salvação. Então Paulo está agradecendo a Deus por saber que a salvação dele próprio e a salvação dos Filipos teve início e seria completada pelo próprio Deus. Esse é o motivo para nós agradecermos a Deus todo o tempo. Nós não merecemos absolutamente nada. Se tem uma coisa que nós merecíamos, era a condenação eterna e inferno. E Deus nos resgatou, nos salvou, como nós estamos estudando aqui na IBD, a doutrina da salvação. Então nós devemos agradecer a Deus, por quê? Porque a salvação não depende da força do meu braço, não depende da sua, entre aspas, boas obras, porque se dependesse, você não chegaria lá. Se dependesse de você realizar essa obra da salvação, simplesmente você não chegaria lá. Condenação eterna para todos. Mas Deus, o próprio Deus, como fez com Lídia, começou a abrir o nosso coração, começou uma boa obra, e agora nós vamos progredindo, crescendo no Evangelho, à medida que o próprio Deus vai completando essa obra em nós, e essa obra será completa quando nós encontrarmos com o nosso Senhor, ou quando nós morrermos. Então Deus, Ele começou uma obra da salvação naqueles irmãos, e Paulo tem no seu coração essa alegria de saber que Deus vai completar aquela obra. Devemos nos alegrar, porque a gente foi salvo sem merecer, e a manutenção da nossa salvação continua sendo sem merecer. Vamos ser aperfeiçoados em Cristo quando chegarmos lá, também sem merecer. Obra exclusiva de Deus. Ele começou a boa obra e Ele vai completar essa boa obra. A quarta razão pela qual Paulo agradece, verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo agradece a Deus pela empatia demonstrada pelos filipenses. Aqueles irmãos, eles sentiram as dores de Paulo, eles sofriam juntamente com Paulo. Quando Paulo estava nas correntes, eles estavam sofrendo com Paulo nas correntes. Quando Paulo estava
tendo que defender o Evangelho diante das autoridades, confirmando o Evangelho, esses também estavam sofrendo, sentindo as dores de Paulo. Todos eles participaram com Paulo dessa graça, a graça do sofrimento, das correntes que Paulo está citando aqui. E dá uma olhada no versículo 29 e 30, o que Paulo fala a respeito daqueles irmãos. Olha que interessante, eles sofriam, eles padeciam as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que Paulo. Olha o que Paulo fala deles no versículo 29 e 30. Pois a vocês foi dado o privilégio, olha, atente para essa palavra, se você quiser grifar uma palavrinha, você grifa aí, essa daí. Privilégio, realmente você pensa em privilégio, você imagina o privilégio de dirigir uma Mercedes, né? O privilégio de, sei lá, de fazer umas viagens, você pensa em coisas boas. Olha só os privilégios. De não apenas crer em Cristo, isso é um privilégio, crer em Cristo é um privilégio, mas também de sofrer por Ele. A igreja de Filipos também sofria por causa de Cristo. A igreja de Filipos, como nós lemos lá em Coríntios, em meio a perseguições, extrema pobreza, era uma igreja que sofria por conta do Evangelho. Então, vocês receberam o privilégio de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que eu ainda enfrento. Então eles estão passando, sofrendo as mesmas lutas que Paulo. É uma igreja empática, que sentiu a sua dor enquanto ele ali esteve, que sofreu juntamente com ele. É uma igreja que não menosprezou os seus sofrimentos, antes sofreu juntamente com ele. O cristianismo deve produzir em nós empatia. Empatia porque cada irmão que está do nosso lado é o nosso irmão em Cristo. Quando a gente vê um filho, uma esposa, um parente sofrendo, nós sentimos as mesmas dores. Nós sofremos junto. E, infelizmente, aqui no Japão, nós tendemos a ser um pouquinho egoístas com relação a isso. Empatia não é o nosso forte. Nós até sabemos que tem irmãos com lutas, nós até descobrimos que irmãos estão sofrendo alguma situação com dificuldade, mas vou orar por ele. É o máximo que a gente faz. É o máximo. Se fizermos isso ainda. Então nós precisamos olhar para os nossos irmãos, olhar a luta com atenção, as dificuldades, e ser mais empáticos, ou seja, tomar a dor deles, sofrer junto com eles. Nada melhor do que alguém do seu lado quando você está sofrendo. Não precisa falar nada. É só um abraço. Alguém que chore junto com você. Alguém que sinta as suas dores e você tenha as condições de olhar para aquele irmão e falar: eu não estou sozinho. Você está comigo. Muitas vezes, muitos de nós sofremos sozinhos, porque não recorremos também à ajuda de outros. Nos calamos, guardamos a nossa dor e o nosso sofrimento e nem sequer pedimos ajuda. Mas, por outro lado, algumas pessoas não estão com as suas bocas pedindo ajuda, mas estão gritando com as suas atitudes: por favor, me ajude. E nós passamos largo. Nós não ajudamos. Então, se tem algo que precisamos aprender, é ser empático com o sofrimento alheio. Paulo viu que aquela igreja era uma igreja empática, que via todo o seu sofrimento, toda a sua dor, e não ficou alheia a isso. Sofria junto com ele, padecia as mesmas lutas, e por conta disso tinha desejo de ajudá-lo. É mais fácil você ajudar alguém que está vivendo uma luta que você já passou, porque você sabe como é duro, você sabe como é difícil. Então aquela igreja estava agora passando pelas mesmas lutas que Paulo. Era uma igreja que podia ajudá-lo, porque sabe o que é sofrer, como Paulo estava sofrendo, como nós acabamos de ler. Vocês receberam um privilégio, não apenas de crer, mas de sofrer pelo Evangelho. Quinto, e versículo 8. Paulo agradece a Deus por saber que Deus está no controle da sua história. Paulo agradece a Deus porque ele vê naquela igreja uma igreja parceira. Paulo agradece a Deus porque ele sabe que a obra da salvação é uma obra que é de Deus e ele vai completar até o fim. Paulo agradece a Deus que quando ele olha para aquela igreja, ele se lembra que aquela igreja sofria as suas dores, sofria junto com ele. Mas no versículo 8, Paulo
ele agradece a Deus pela profunda afeição que ele tem para com os irmãos de Filipos. Paulo adquiriu uma afeição, e ele vai falar que é uma afeição de Cristo. Ó, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Eu sinto a afeição por vocês, eu sinto o mesmo amor, a mesma paixão que Cristo sentiu por vocês. São as paixões de Cristo, as afeições de Cristo. Eu amo vocês como Cristo amou vocês, como Cristo me amou. Então Paulo ele pode agradecer a Deus, por quê? Porque esse fruto de amar, de ter as afeições de Cristo, ele sabe que é algo próprio de Deus, que não é algo próprio dele. Então ele agradece a Deus, porque ele tem afeições para com os nossos irmãos em Filipos, e ele sabe que essas afeições são afeições que o próprio Deus deu a ele. Para eu conseguir terminar, eu vou dar um saltinho aqui, tá? Nós vamos entrar no segundo ponto, então. Vamos falar a respeito da oração de Paulo. Nós vimos até então a gratidão de Paulo, né? Paulo agradecendo a Deus quando ele se lembrou que a sua estadia lá, a sua ida para Filipos foi conduzida por Deus. Deus conduziu a sua história até ali, e tudo o que aconteceu foi porque Deus estava no controle. Paulo se lembra que aqueles irmãos foram fundamentais para o sustento do seu ministério, intercedendo, orando, sentindo as suas dores, sofrendo juntamente com ele. Paulo agradece a Deus porque se lembra que a salvação não depende dos Filipos, nem depende de Paulo, depende do próprio Deus que começou e que vai completar aquela obra. Paulo agradece a Deus pela empatia dos filipenses para com ele, em ajudar, em sofrer junto com ele. Paulo agradece a Deus porque ele mesmo tem afeições de Cristo para com aqueles irmãos, ele ama aqueles irmãos como Cristo amou. E agora Paulo vai orar por esses irmãos. Então a segunda parte do versículo 9, Paulo está esboçando aqui a sua oração para aqueles irmãos. Depois de agradecer a Deus por tudo isso, agora Paulo vai esboçar uma oração. Versículo 9 começa assim: esta é minha oração. Vamos ver o que Paulo ora, o que Paulo pede para aqueles irmãos, e o que Paulo pede para aqueles irmãos é o que nós devemos pedir para nós mesmos, tá bom? Primeiro, que o amor deles aumentem cada vez mais. Então, espera aí. Nós estamos falando da igreja mais amorosa que Paulo conheceu. A igreja é exemplo de amor. Uma igreja que em extrema pobreza abre mão daquilo que tem para ajudar ele. Alguém que manda Epafrodito viajar quase 1000 quilômetros e o mesmo quase morre no caminho para suprir as necessidades de Paulo. Uma igreja extremamente amorosa. E olha a oração de Paulo. Talvez essa oração seria para a igreja de Corinto, a igreja da Galácia lá, que estavam um mordendo o outro, lá se devorando. Mas Paulo fala: eu oro para que o amor de vocês aumente cada vez mais. Por quê? Porque não há limites para o amor. O padrão, o modelo de amor que nós temos é o nosso Senhor Jesus. É um padrão alto e elevado. Então, por mais que você ame, ainda falta um pouco mais. Você nunca vai alcançar o topo do amor. Paulo ora para que o amor deles aumente. Eles tinham muito amor, eles amavam demais, mas é preciso amar um pouco mais. O amor é algo que você não pode deixar de progredir, de crescer. Sempre há algo a mais a se fazer com relação a isso. Sempre temos que amar mais. E Paulo está falando para uma igreja, orando por uma igreja que amava demais, que deu exemplo de amor. Paulo diz que ora por eles para que o amor deles aumente cada vez mais em conhecimento e toda a percepção. Conhecimento e amor são duas coisas que são interligadas. Você só pode amar alguém se você de fato a conhecer. Não tem como você aumentar o seu amor, amar alguém e amar cada vez mais se você não conhece essa pessoa.
Nós amamos aquele a quem conhecemos. Então, conhecimento e amor são duas coisas que andam em conjunto. Então, se você quiser aumentar o seu amor a Deus, tem uma forma: conhecendo o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Só assim seu amor vai aumentar por Ele. Amor e conhecimento andam em conjunto. Por isso que Paulo ora para que o amor deles aumente em conhecimento, em conjunto com conhecimento, porque sem conhecimento não dá para amar. Não dá para amar quem a gente não conhece. Alguém aqui ama o Donald Trump? Ninguém ama, né? Você pode gostar da filosofia dele, do jeito que ele está conduzindo, mas você não pode amá-lo, porque você não conhece, você não convive, você não tem as afeições por ele. Para haver possibilidade de você amá-lo, você tem que conviver com ele. Talvez muitos que casaram aqui foi assim. Talvez quando você conheceu sua esposa, o seu marido, você nem amava. Nem era amigo, talvez. Talvez era até inimigo em alguns casos. Mas à medida em que você... eu escutei uns aí. Se entrega não, meu filho. Mas à medida em que você vai convivendo, vai conhecendo, o seu amor vai aumentando. E deve ser assim no casamento. À medida em que vamos convivendo com a nossa esposa, com o nosso marido, então nosso amor deve aumentar. Se isso for, de fato, um amor saudável. Então, Paulo ora para que o amor deles aumente em conhecimento e em toda a percepção. Nós temos uma escada que está descendo aqui. Amor, conhecimento, está subindo, na verdade, amor, conhecimento. Para que eles tenham uma percepção. Que percepção é essa? Conhecimento e percepção deles devem aumentar. Mas percepção para quê? Próximo passo, próximo verso, o versículo 10 vai nos mostrar para que serve essa percepção. Nós devemos aumentar em amor, à medida em que conhecemos o nosso Senhor através da revelação que temos hoje, para que tenhamos uma percepção. Percepção para quê? Veja o versículo 10. Para discernirem o que é melhor. Bom, então a percepção é para que eles pudessem discernir o que é melhor. Senhor, me dá um discernimento. Eu compro um Alphard, um Lexus. Me dá um discernimento. Eu compro uma casa, eu fico no apartamento. Me dá um discernimento. Eu vou para o Brasil. Será que é esse tipo de discernimento que Paulo está orando para eles aqui? Não. Para que eles tenham percepção para discernirem o que é melhor, a fim de... Do que? Está escrito aí? Serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então Paulo está orando para que eles comecem a produzir o que ele vai chamar no versículo seguinte de fruto de justiça. Produzir aqui um coração puro e irrepreensível, ou seja, processo da santificação. O que realmente importa, na verdade, ó Filipenses, é que vocês progridam em santidade. Que vocês aumentem em amor, à medida em que vocês conheçam o seu Senhor e que vocês com isso ganhem uma capacidade de discernir o que é melhor. E o que é melhor é que vocês sejam puros e irrepreensíveis até que o Senhor volte. Esta foi a oração de Paulo para aqueles irmãos. E o versículo 11. Paulo ora para que eles produzam fruto de justiça. Esse fruto de justiça, então não entenda essa justiça como a doutrina da justificação, tá? É o complemento do que veio acima, né? De ser puro, irrepreensível, ou seja, uma vida de santidade. É desse fruto que Paulo está falando, cheio de fruto de justiça, e esse fruto aqui, então uma escadinha vem descendo. O amor de vocês aumenta à medida, vai subindo na verdade, aumenta à medida que vocês vão conhecendo o Senhor, cada vez mais. Com isso, vocês passam a ter uma percepção. Com essa percepção, vocês conseguem discernir aquilo que é melhor. Ou seja, vocês começam a viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida irrepreensível. E começam a produzir esses frutos de justiça que vem a escada maior, por meio de Cristo. Então, tudo que os filipenses podem produzir, amor, conhecimento, discernimento, ser puro, irrepreensíveis, produzir esse fruto de justiça e os demais frutos de justiça, tudo isso é obra exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Só vem por meio de Cristo. Só os Cristos, né? Hoje a gente poderia comemorar a Reforma Protestante, aniversário, então só os Cristos, somente por causa de Cristo. Paulo é extremamente cristológico, mas
o outro degrau. Para quê? Qual a finalidade última de tudo isso aqui? Desse desenvolvimento do ser humano, dos irmãos de Filipos e de nós aqui, para glória e louvor de Deus. No fim das contas, tudo que Deus faz, toda forma de Deus conduzir a nossa história, é para glória e louvor de Deus. Tudo que produzimos aqui é por conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja só foi a igreja mais parceira, mais amorosa, mais fiel, porque Cristo Jesus agiu no meio deles. E eles devem ser lembrados, como Paulo está fazendo aqui, que isso é para a glória de Deus, para a glória e louvor do nosso Deus. Então é com essas palavras que nós encerramos nosso período de meditação, lembrando nós que devemos ter o coração agradecido por tudo, por toda e qualquer situação. Aquele famoso versículo que você tanto conhece, que já foi imã de geladeira na sua casa provavelmente, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ali naquele versículo, que antecede ele, a situação não era a mais favorável possível. Paulo fala que pode sofrer perseguições, padecer necessidades. Ele cita uma série de lástimas e calamidades que aconteceram com ele, e ele fala, eu posso todas as coisas, ele me fortalece. E isso deve gerar nele gratidão. Por quê? Porque a gratidão é um reflexo natural de um coração regenerado. É inadmissível cristãos que não tenham corações agradecidos. Inadmissível. Porque se você olha para a sua história, de onde Deus te tirou, de que forma Deus te salvou, e mesmo assim você não tem um coração agradecido, olha, você pode ser bilionário, você pode ser o que for, você nunca vai ter seu coração agradecido, porque mais importante do que todo o tesouro do mundo é a salvação eterna que Deus te concedeu. Deus deu o próprio Filho. Mais importante do que isso, não há. E mesmo assim, se você não for grato, me desculpa, não há mais nada que saciará o seu coração. Não há bens materiais, não há nada que possa suprir esse seu coração egoísta. Nós necessitamos do nosso Senhor para nos ajudar a termos esse coração agradecido. Que o exemplo de Paulo nos ajude a olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história. Eu sei que cada um tem a sua história, cada um viveu a sua fase da vida, cada um passou pelo seu sofrimento, mas o que eu quero convidá-los a fazer nesse momento é fechar os nossos olhos. Nós vamos relembrar um pouquinho em silêncio. Eu quero que você relembre a sua história, do que Deus fez, pode relembrar dos seus sofrimentos, e ao final de tudo eu quero que você agradeça a Deus por tudo isso, porque a gratidão é um reflexo natural de aquele que tem um coração regenerado. Se você de fato tem um coração regenerado, você vai conseguir agradecer a Deus, mesmo que você lembre das dores, mesmo que você lembre do sofrimento, e lembre-se que tudo isso foi para moldar o seu caráter, para trabalhar algo em sua vida. Então lembre-se disso também. Deus está trabalhando em cada um de nós. Vamos orar depois de nós refletirmos um pouquinho. Lembre, pense um pouquinho